pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou a professora Cleide, professora de Química, e hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de Química Orgânica, falando sobre a hibridização do carbono. Lembrando que, em se tratando de Química Orgânica, o nosso protagonista é o carbono, né? O elemento carbono, beleza? E aí, pessoal, então nas aulas anteriores nós falamos um pouquinho aí, né, de alguns conceitos fundamentais para entender a hibridização, que é a distribuição eletrônica, conceitos, né, de nível, subnível e orbital. Então vamos recordar rapidinho aqui. Olha lá, nós temos aqui então o elemento carbono de número atômico 6, então ele significa que ele tem 6 prótons e 6 elétrons também, fazendo a distribuição eletrônica, ou seja, dos elétrons, através do diagrama de Linus-Pauling, nós chegamos nessa distribuição aqui. Um S2, 2S2 e 2P2, beleza? O que vai nos interessar aqui, pessoal, é a camada 2, que é a última camada, também chamada de camada de valência, no caso aqui para o elemento carbono. Bem, aí então nós temos os números que indicam o nível, então nível 1, nível 2, e aí nós temos as letras SPDF, que vai indicar o subnível. Nesse caso aqui do carbono só terá 2 subníveis, que é o S e o P. E ainda nós teremos agora os orbitais, que é a região onde há maior probabilidade de se encontrar um elétron no átomo, de acordo com a teoria de orbital atômico. Bem, pessoal, então aqui é o seguinte, ó, o subnível S, ele terá um orbital, que a gente representa com um quadradinho, tá bom? O subnível P, ele terá 3 orbitais, 3 quadradinhos. Poderia ser círculo também, mas é mais comum representar com quadradinhos. Dentro desses orbitais, dentro desses quadradinhos, nós vamos colocar os elétrons. Os elétrons são representados aqui por setas, tá bom? Então, ó, nós pro subnível S, que tem um orbital, ele tem 2 elétrons, então nós vamos colocar os 2 elétrons aqui dentro, 2 setinhas, um para cima e um para baixo. Pro subnível P, que tem 2 elétrons, nós vamos colocar aqui também, ó, 2 elétrons. Beleza. O que acontece aqui então? De acordo com essa teoria, né, do orbital atômico aqui, o átomo de carbono, ele tem 2 elétrons desemparelhados, ou seja, 2 elétrons sozinho. Então, pela lógica, ele deveria fazer apenas 2 ligações químicas, 2 ligações covalentes, 2 ligações químicas. No entanto, desde que a gente começa a estudar a química orgânica, a gente fala que o carbono é tetravalente, que ele faz 4 ligações químicas. Bem, mas por que? Nós vamos entender isso. Por que embora ele tenha 2 elétrons desemparelhados, então ele deveria fazer apenas 2 ligações, ele faz sempre 4 ligações químicas covalentes, né? Por causa do fenômeno da hibridização. Lembrando que o que é a hibridização? É a junção de orbitais atômicos incompletos. E como isso acontece? Nós vamos ver agora. Olha lá, pessoal. Esse, então, aqui o que vai acontecer? Esse elétron que está aqui, ó, no orbital S, tá vendo? Primeiramente, ele vai se deslocar, ele vai receber energia, ele vai ficar excitado, isso mesmo, o elétron também fica excitado. E aí, pessoal, esse elétron ele vai deslocar-se para o orbital P, tá bom? Então aqui, ó, aqui tem 2 elétrons aqui juntinhos, emparelhados. Aqui tem 2 elétrons desemparelhados, sozinhos, né? Cada um em uma casinha. Aí agora o que vai acontecer? Um desses elétrons vai se deslocar para cá. E aí nós vamos ficar com 4 elétrons desemparelhados. Isso mesmo. 4 elétrons sozinhos, cada um na sua casinha. Só que aí, pessoal, acontece o fenômeno da hibridização, que é um fenômeno natural que é caracterizado pela junção, pela fusão desses orbitais incompletos. Então, olha lá o que vai acontecer. Esses orbitais vão se agrupar. Porém, há 3 maneiras, em se tratando do carbono, há 3 maneiras como isso pode acontecer. Tá bom? É o que a gente vai ver agora. A hibridização do carbono pode acontecer de 3 maneiras, tá, gente? Então, ó, que 3 maneiras são essas? Vamos ver aqui, ó, separadamente. A primeira maneira como pode acontecer essa hibridização é o seguinte, ó.
o orbital S, ele vai se juntar aos 3 orbitais P, tá certo, pessoal? Esses orbitais P, eles são chamados também de PX, PY e PZ, tá bom? Então, o P tem 3 pedacinhos aqui, 3 orbitais, tá bom? O subnível P. E aí a primeira forma como ocorre a hibridização é a junção desses orbitais, do S com os 3. Por isso que fica sp3. Bem, quando isso acontece, o carbono ele faz 4 ligações simples. E a maneira como ele se organiza no espaço, né, a fórmula estrutural da molécula que contém esse tipo de carbono, a maneira como ele vai se organizar no espaço é chamado de geometria tetraédrica. O ângulo das ligações aqui é de 109 graus e 28 minutos, tá bom, pessoal? Bem, então aqui a primeira hibridização do carbono, o orbital S se junta aos 3 orbitais P, sp3, formando a geometria tetraédrica. A segunda maneira como pode acontecer essa hibridização é essa aqui, ó, o orbital S, ele vai se juntar a apenas 2 dos orbitais P, tá vendo? E aí vai ser chamado de sp2, S com mais 2 aqui, sp2. Quando isso acontece, as ligações que o carbono vai efetuar aqui, pessoal, é uma dupla e 2 simples, tá vendo? Da maneira como eu organizei aqui. Aqui são 4 ligações simples, aqui é uma dupla e uma simples. A geometria aqui é chamada de trigonal plana e o ângulo aqui é de 120 graus, o ângulo de ligação aqui é de 120 graus, tá bom? Aqui, a terceira maneira como pode acontecer essa hibridização é um orbital S se juntar a apenas um orbital P. Por isso é chamado de sp. Quando isso acontece, o carbono vai efetuar quais tipos de ligações? 2 duplas ou uma tripla e uma simples. Ó, ligação simples é um tracinho apenas. Ligação dupla, 2 tracinhos. Ligação tripla, 3 tracinhos. Tá bom, pessoal? Então, ó, muito simples, ó. Quando o carbono tiver 4 ligações simples ao redor, a hibridização é sp3 e a geometria é tetraédrica. Quando o carbono tiver uma ligação dupla e 2 simples ao redor dele, a hibridização é sp2 e a geometria é trigonal plana. Tá bom, pessoal? Trigonal, como se fosse, né, um triângulo, tá bom? E aí, quando o carbono tiver 2 ligações duplas, como está mostrando aqui, ou uma tripla e uma simples, nós temos aí a hibridização sp e a geometria é linear, tá bom? E aqui eu estou destacando aqui também a questão das ligações, né? Como é que essas ligações são chamadas? As ligações, elas são chamadas de sigma ou pi. Quando só tem ligação simples, ela é chamada, né, de sigma. Quando tem uma dupla, é uma sigma e uma pi. E quando tem uma ligação tripla, é uma sigma no meio aqui e 2 pi, tá bom? Só para finalizar, queria ensinar para vocês uma regrinha aqui dos dedinhos, né? Como é que a gente vai compreender aqui essa hibridização com os nossos dedos, tá bom? Olha lá. Quando o carbono fizer 4 ligações simples, ó, 4 ligações simples, sp3, tá bom? P3. Quando ele fizer uma dupla e 2 simples, ó, uma dupla e 2 simples, sp2, beleza? Olha lá, fica ligado na dica da mãozinha aí. E quando ele fizer, ó, 2 duplas, sp, ou ainda uma tripla e uma simples, sp, ok, pessoal? Fique atento aí às dicas da mãozinha para entender a hibridização. Um abraço e até mais. Próxima aula a gente vai fazer um exercício, tá bom? Fique ligado.